Olá, amigas e amigos que acompanham as polêmicas do podcast do blog do Frederico. São 16 horas e 40 minutos desta quarta-feira de cinzas, 18 de fevereiro de 2026, no momento que eu gravo esse manifesto, essa resenha carnavalesca eleitoreira, está transcorrendo a apuração do Carnaval do Rio de Janeiro 2026. E é sobre o polêmico desfile da suposta escola de samba acadêmico de Niterói, que faria essa abordagem de maneira excepcional, tratando de um tema nacional, mas é muita desinformação para todo lado. É muito gado petista alienado. Para início de conversa, então vamos partir daquilo que o PT se manifestou em sua nota logo depois do desfile, dizendo que não se configura o desfile como propaganda eleitoral antecipada e que o partido, o governo federal, não pode intervir na elaboração de manifestações artísticas e culturais. Pois bem, então vamos falar de algo mais grave. Primeiro, não se trata de fato de propaganda eleitoral irregular ou antecipada, que de fato, para fazer a caracterização da propaganda eleitoral, tem que ter um pedido explícito de voto, a exibição de maneira ostensiva do número de campanha. E isso aí não houve. Indiscutivelmente, o que houve de maneira flagrante e patente foi o abuso do poder político e o abuso do poder econômico por parte do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. De artístico e cultural, o desfile não teve absolutamente nada. Foi um desfile eleitoreiro, revanchista e reacionário. O único intuito de promover a imagem do candidato Lula e depreciar a imagem de seu rival da família Bolsonaro, no caso Flávio, que é um preposto do pai. Vamos lá, para começo de conversa. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu recomendo vocês pesquisarem o histórico dessa escola de samba. Como é que ela surgiu, o ano que ela nasceu, quando é que ela começou a desfilar e como se deu o seu acesso ao grupo especial. Ponto. Diz que é uma escola sem torcida e sem comunidade. Aí é difícil, né, de levar a sério. Aí a escola vai para o grupo especial e decide fazer um desfile em homenagem a Luiz Inácio Lula da Silva, tratando o personagem, o retirante nordestino, que veio para o Sudeste, venceu e se tornou, aspas, o salvador do Brasil, a salvação do Brasil. Já não concordo. Salvou o Brasil de nada, pois o Brasil só tem avanços sociais condicionados à sua permanência no poder. Quando o Lula sai, cai tudo. Inclusive fica com Dilma. Então não salva o Brasil de nada. Ele alivia, momentaneamente, as dores dos brasileiros excluídos. Se é para contar a história do Lula, é um desfile biográfico. E em desfile de escola de samba, não existe biografias não autorizadas. Como existe no mercado literário, biografias não autorizadas é quando você revela lados negativos da vida de pessoas públicas, de celebridades, que elas não gostariam que fosse revelado. Daí o termo biografia não autorizada. Já no caso do desfile do Lula, é uma biografia totalmente autorizada. E eu duvido que todo o processo de construção do desfile não teve o acompanhamento e a aprovação da primeira-dama. Porque o Lula, ele não tem tempo para acompanhar isso, obviamente. Mas que ele designou alguém para cuidar de todos os detalhes daquele desfile que vai falar dele, obviamente, qualquer um faria isso. Aqui em Bom Jesus de Itabapoana, quando o acadêmico Metel Marques teve a ideia de homenagear Raul Travassos em 2023, primeiro a direção da escola me procurou perguntando se ele autorizaria. E depois que o Raul autorizou, somente com a condição que eu acompanhasse a construção do enredo. E mesmo assim reportando tudo a ele. Estamos falando aqui de Bom Jesus. O Raul já foi a segunda vez que ele foi homenageado no Carnaval. Agora imagina, para fazer um desfile do Lula, se não teve o dedo da assessoria direto dele, ou se não, da própria esposa, para cuidar de todos os detalhes. E eu vejo o desastre que foi o desfile, a cara dessa janja. Infantil, reacionária, revanchista e eleitoreira. Vamos lá. O abuso de poder político está no fato do governo federal ter repassado para cada uma das escolas de samba que desfilou no grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro, através da LIESA, a Liga Independente das Escolas de Samba, R$1 milhão para cada escola. Então aquela escola recebeu dinheiro público em ano eleitoral para fazer um desfile retratando o presidente da República que vai disputar a reeleição. Não traria problema algum
Se o desfile tivesse sido realizado, de fato, de maneira cultural e artística, usando metáforas para retratar as fases da vida do biografado, do homenageado. Mas não, o desfile ele deu foco somente ao presente momento eleitoral. O único destaque que eu vi fora do contexto eleitoral presente que vivemos foi a atriz Gira Paz representando a dona Lindu, a mãe do Lula. Foi a única coisa que apareceu na mídia. Eu não assisti o desfile. Eu estou fazendo comentário com base na repercussão do desfile, que é isso que interessa para a justiça eleitoral. O que repercutiu no desfile? Qual foi a imagem que o desfile se estabeleceu na memória das pessoas, que não assistiram principalmente, que a repercussão é muito maior do que quem assistiu, seja na televisão ou lá no Sambódromo. A própria discussão sobre a participação ou não de Janja, de Lula, de dirigentes do governo e do Partido Trabalhador no desfile, já gerou uma repercussão e uma promoção do desfile. E não adianta agora a Janja ter desistido e o Lula não ter desfilado. Eles foram no ensaio, participaram de ensaios, tiraram foto nos ensaios. Janja, Lindenberg, Faria, líder do governo, participou de ensaios técnicos. O Lula foi no Sambódromo no dia do desfile, então indiretamente ele participou no desfile, que a arquibancada inteira gritou o nome dele, ou quase toda, ou metade, sei lá. O Lula desceu do camarote que estava até a pista, junto com o prefeito Eduardo Paes. Então, indiretamente, eles participaram do desfile, participaram da construção desse samba. Eles não ficaram afastados, distante disso aí, para não se comprometerem. Fora a participação da Gira Paz, todos os outros destaques dos desfiles se diz a embates políticos de Lula com Bolsonaro. Por exemplo, para que dar um carro alegórico para o Bolsonaro preso? Está retratando os adversários do Lula como se o Lula tivesse só disputado uma eleição na vida dele, só contra o Bolsonaro? Se fosse um desfile artístico e cultural, poderia sim retratar todos os adversários do Lula, desde Collor, Fernando Henrique, José Serra, Geraldo Alckmin, por fim, Bolsonaro. Mas dá um protagonismo ao Bolsonaro que foi o mais desprezível de todos os adversários do Lula. Se fosse para dar destaque a algum adversário do Lula na história política do Lula, teria que dar destaque para Fernando Henrique, que foi o único que venceu ele por 2 vezes e no primeiro turno. Mas não foi citado isso. Eles deram holofotes e protagonismo para o Bolsonaro. Depois o Reinaldo Azevedo fala que não tem polarização. O seu PT vive colocando o Bolsonaro no outro polo. O PT se rebaixou ao Bolsonaro. Por isso que o Brasil tem esse lixo que está aí hoje. No desfile também tem a história do golpe de 2016 de Dilma Rousseff. Mas o que tem a ver com a história do Lula? Botar Michel Temer roubando a faixa presidencial da Dilma. Tudo é contexto eleitoral. Eleitoreiro, político, politicagem. Não tem nada de cultural e artístico nisso. E além de tudo é hipócrita ao detonar os conservadores. O Lula, senhoras e senhores, disputou 6 eleições e ganhou 3. E ele só ganhou essas 3 eleições que ele teve que se aliar com setores conservadores da sociedade. Precisou do voto dos conservadores. E agora está cuspindo nos conservadores. Por isso que é reacionário. Porque o Bolsonaro se diz conservador, mas ele é disruptivo, ele é anticonservador. Ele ataca as instituições, ele não conserva instituições e o cara tem 4 filhos com 3 mulheres diferentes. De conservador não tem nada. E, no entanto, a produção petista da cadeia de Niterói, ao invés de orientar a sociedade que Bolsonaro não é conservador, ela joga os conservadores decentes no colo do bolsonarismo. Lula disputou 6 eleições, ganhou 3 e perdeu 3. Quando ele perdeu as 3 eleições, ele não dialogava com os setores conservadores da sociedade brasileira. Chegou a ter Brizola como seu vice, em 98. E, no entanto, para ele ganhar a eleição, as 3 vezes ele teve que botar um vice conservador. Lula 1, Lula 2, José Alencar, industrial conservador do interior de Minas Gerais e do partido do Edir Macedo, o PRTB da época, depois virou PR. Precisou dos votos conservadores para chegar à presidência da República e fazer tudo o que ele fez. Assim como Alckmin foi escolhido, não é porque ele era um quadro histórico do PSB, um socialista de 4 costados, não. Alckmin sempre foi um tucano de bico graúdo, conservador, inclusive membro da Opus Dei, que é um dos setores mais conservadores da Igreja Católica aqui no Brasil. O desfile, além de ser revanchista e reacionário, é burro, pois ataca os conservadores que sempre ajudaram, foram decisivos para as eleições do Lula e que pode ser decisivo para tirar a eleição do Lula neste ano. Esse desfile, ele pode render a cassação da chapa, a inelegibilidade do Lula por abuso de poder político e econômico deflagrado, flagrante, e ainda ser um tiro no pé pelo resultado da obra porca, que de artístico e cultural não tem nada. É panfletário, é eleitoreiro, reacionário e revanchista.